3 paranaenses repatriados de Israel chegaram ontem à noite ao Aeroporto Internacional de Curitiba. Eles estavam no primeiro voo da Força Aérea Brasileira, que estava vindo do Oriente Médio. Eles chegaram em Curitiba na noite de ontem, fazem parte então dos primeiros brasileiros que foram repatriados de Israel desde o início do conflito. A aeronave da Força Aérea Brasileira, que retornou do Oriente Médio, trouxe 211 brasileiros. Desembarcaram na capital o casal Fábio e Natália Okazaki, moradores de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, e também o Juliano Câmara, de Loanda, no noroeste do estado. A repórter Simone Giacometti foi até o Aeroporto Internacional de Curitiba para acompanhar a chegada desses paranaenses. Vamos acompanhar. Um comitê de boas-vindas foi organizado para recepcionar os paranaenses Fábio e Natália Okazaki, moradores de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. O casal estava em Israel a passeio durante os ataques terroristas do grupo Hamas. A gente fez questão, é importante para a gente a volta deles com segurança, né? Graças a Deus, Deus levou e trouxe eles em paz. Eles usaram as redes sociais para compartilhar imagens do retorno, comemorando a aterrissagem em solo brasileiro. Tchau, pessoal. Isso aí, chegamos. De Brasília, o casal pegou outro voo até São Paulo para só então voltar ao Paraná, onde puderam respirar aliviados. A gente estava na região quando estourou a guerra da Galileia, uma região um pouquinho mais tranquila. Aí passamos os dias em Jerusalém quando nós chegamos, dei um pouquinho mais, aí só dentro do hotel, tendo que fugir algumas vezes para bunker, para as coisas, umas situações atípicas do que a gente é acostumado aqui no Brasil, né? A comemoração do aniversário de casamento terminou antes do esperado e de forma surpreendente. Que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver. Foi um presente, tanto com certeza não voltamos os mesmos. É claro que temos que esperar tudo, né, acalmar, tudo, né, essa guerra cessar mesmo. É muito triste tudo que está acontecendo, ainda tem alguns conhecidos lá. O primeiro avião da Força Aérea Brasileira trouxe 211 passageiros de Israel. O segundo voo de repatriação terá 214 brasileiros e deve chegar ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira, no aeroporto do Galeão. O outro paranaense que estava no voo da FAB, Juliano Câmara, é de Loanda, noroeste do Paraná. Ele estava no Oriente Médio a passeio e compartilhou nos stories o embarque em Tel Aviv e a recepção em Brasília. Graças a Deus, todo mundo bem. Vou mostrar para vocês aqui a recepção em Brasília. Deus abençoe. FAB, Força Aérea Brasileira, super nos atendeu muito bem. Ao todo, 2.723 pessoas já pediram auxílio do Itamaraty para retornar ao Brasil. E a exemplo de Fábio e Natália, não veem a hora de chegar em casa. Para casa, né? Ver meus filhos, morrendo de saudades. E é tão bom estar em solo brasileiro. Aleluia, né? Glória a Deus. A repatriação dos brasileiros faz parte da Operação Voltando em Paz, deflagrada pelo governo federal. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv, capital israelense, está organizando grupos de brasileiros por critérios de prioridade, começando por aqueles que moram no Brasil e, dentre estes, pessoas com deficiência, idosos, grávidas e grupos de menores de idade, para embarcarem então nos voos da FAB previstos para serem realizados até o próximo domingo. Importante essa iniciativa do governo brasileiro de trazer para casa os brasileiros que estavam em Israel e também muito importante as iniciativas para conseguir retirar os brasileiros que se encontram na faixa de Gaza. Segundo dados divulgados, a gente tem 28 brasileiros ainda na faixa de Gaza, parte deles crianças. Então, essas medidas para proteger os nossos concidadãos, elas são importantes. E também são importantes, né, a reflexão de que essa guerra ela precisa chegar ali a um término. Então, de fato, os esforços para pacificar, encontrando e responsabilizando os responsáveis por esses atos de terrorismo, Bia, são fundamentais. A gente que pôde assistir aqui as imagens, quem está na live também assistiu, percebeu o olhar aliviado dos brasileiros em chegar em casa. E é isso que a gente espera, que todo mundo que está ali nesse território conflagrado consiga chegar aqui ao Brasil, encontrar suas famílias e, mais do que isso, todas aquelas pessoas que por alguma questão ideológica, por algum verniz, acabam defendendo
parte desses grupos terroristas que vitimaram outras pessoas, outros inclusive, né, cidadãos de outros países, seria muito importante perceber que é isso. O que as pessoas querem é conseguir chegar em paz, ter um pouco de tranquilidade e não ficar ali à mercê e refém desse tipo de conflito, Bia, porque é terrível, né? O contraste das imagens, da alegria das pessoas que conseguiram chegar com o desespero daquelas pessoas que ainda estão tanto na faixa de Gaza quanto em Israel, entendendo ali, sem saber se terão alguma oportunidade de sorrir no dia seguinte.